Gente, vamos lá! Quarto dia, quarto capítulo desse livro super, super, super especial que ensina a gente a olhar cada vez mais para as sete leis espirituais do sucesso. E hoje a quarta lei do sucesso é a lei do mínimo esforço, assim como eu disse para vocês que eu gosto muito dessa lei e que foi muito desafiador para mim aprender essa lei na prática, porém ela vem transformando a minha vida. A inteligência da natureza opera pela lei do mínimo esforço, sem ansiedade, com harmonia e amor. E quando utilizamos as forças da harmonia, da alegria e do amor, atraímos sucesso e boa sorte facilmente. O ser integral conhece sem ir, vê sem olhar e realiza sem fazer. Essa frase é de Lao Tse. Essa lei, gente, talvez ela ainda seja um tabu para vocês e ela ainda seja bem complicada de viver na prática, porque a gente ainda é ensinado o oposto todo santo dia. A gente aprendeu com os nossos ancestrais, a gente vem de uma sociedade que pratica o oposto dessa lei, e hoje, com as redes sociais, a gente tem cada dia mais essa venda de que a vida precisa ser com muito esforço, que só quem tem muita disciplina e muita coragem e muita isso e aquilo que chega aonde quer chegar. Enquanto, na verdade, as leis espirituais, que elas estão em conexão com o grande cosmos, ela vai fazer um caminho diferente. E aí é você sentindo no seu coração o que realmente faz verdade, o que realmente faz sentido, o que realmente toca a sua alma e faz você tomar aquilo como sim. Isso para mim conecta ou não, isso na verdade não tem nada a ver comigo. Então, a lei do mínimo esforço, ela vai contra tudo isso que a humanidade vende, tudo isso que nos ensinaram, tudo isso que a gente acredita ser a maior verdade para a gente chegar onde a gente quer, que é tudo com esforço, tudo é com muita dedicação, tudo é muito pesado, tudo é muito difícil, tudo muito é suado. E aí a gente vai entender o que esse livro fala nesse aspecto, nessa quarta lei. A quarta lei espiritual do sucesso é a lei do mínimo esforço. Essa lei se fundamenta no fato de que a inteligência da natureza funciona com tranquila facilidade e sem nenhuma ansiedade. Esse é o princípio da mínima ação, da não resistência. É, portanto, o princípio da harmonia e do amor. Quando aprendemos essa lição da natureza, conseguimos realizar facilmente nossos desejos. Se você observar a natureza, verá que ela depende o mínimo de esforço em seu funcionamento. A grama não se esforça para crescer, ela apenas cresce. O peixe não tenta nadar, ele apenas nada. As flores não se esforçam para se abrir, elas apenas desabrocham. Os pássaros não tentam voar, eles apenas voam. Essa é a natureza intrínseca. A Terra não se esforça para girar sobre seu eixo, ela simplesmente se movimenta. É próprio de sua natureza girar a uma velocidade estonteante e rolar pelo espaço. É da natureza dos bebês o estado de graça. É da natureza do sol brilhar. É da natureza das estrelas piscar e reluzir. É da natureza humana materializar seus sonhos facilmente sem tanto esforço. Ou aqui no caso, sem qualquer esforço. No Veda, conjuntos de textos sagrados que constituem o fundamento da tradição religiosa e filosófica da Índia, esse princípio é conhecido como princípio da economia de esforço ou de faça menos e realiza mais. Você atinge um estado em que não faz nada e realiza tudo. Isso significa que basta existir a mais leve ideia para que a manifestação dessa ideia ocorra sem qualquer esforço. O que é comumente chamado de milagre é, na verdade, uma expressão da lei do mínimo esforço.
A inteligência da natureza funciona sem qualquer esforço ou atrito. Ela funciona espontaneamente. Ela não é linear, ela é intuitiva, holística e alimentadora. E se você está em harmonia com a natureza, se está assentado no conhecimento do seu eu verdadeiro, pode fazer o uso da lei do mínimo esforço. O mínimo esforço é despendido quando suas ações são motivadas pelo amor, porque a natureza se mantém unida pela energia do amor. Quando você busca exercer o poder e o controle sobre as pessoas, está desperdiçando energia. Quando busca dinheiro e poder movido pelo egoísmo, desperdiça energia perseguindo uma ilusão de felicidade, em vez de desfrutar a felicidade do momento. Quando busca dinheiro somente para o uso próprio, interrompe o fluxo de energia em direção a si mesmo e interfere na manifestação da inteligência da natureza. Mas quando seus atos são movidos ou motivados pelo amor, não há perda de energia. Ao contrário, sua energia se multiplica e acumula. A energia extra que você consegue juntar e desfrutar poderá ser canalizada para qualquer coisa que você queira, inclusive para riquezas ilimitadas. Você pode imaginar seu corpo como um mecanismo controlador de energia. Ele pode gerar, armazenar e utilizar energia. Se você sabe como gerar, armazenar e utilizar energia de forma eficiente, pode criar riquezas em quantidade. Mas quando sua atenção se volta para o ego, é ele que vai consumir a maior quantidade de energia. Se o seu ponto de referência interno for o ego, se você buscar poder e controle sobre as outras pessoas ou a aprovação dos outros, vai desperdiçar muita energia. Se essa mesma energia for liberada, ela será recanalizada e utilizada para criar alguma coisa que você queira. Quando o seu ponto de referência interno é o seu espírito, quando você é imune ao criticismo e não teme qualquer desafio, pode dominar o poder do amor e usar a energia criativamente para a experiência da riqueza e da evolução. Em A Arte de Sonhar, Dom Juan diz a Carlos Castaneda: uma grande quantidade de nossa energia é usada para sustentar a nossa empáfia. Se conseguíssemos perder um pouco dessa empáfia, dois fatos extraordinários aconteceriam. Liberaríamos essa energia que tenta preservar a noção ilusória de nossa grandeza e teríamos energia sobrando para vislumbrar a verdadeira grandeza do universo. A lei do mínimo esforço possui três componentes básicos. Três coisas que você pode fazer para pôr em prática o princípio do faça pouco e realize muito. O primeiro componente é a aceitação. Aceitar significa simplesmente assumir o compromisso de aceitar pessoas, situações, circunstâncias e fatos de maneira como se apresentam. Isso significa entender que esse momento é como deve ser, porque todo o universo é como deve ser. Eu queria fazer um parênteses aqui. Por exemplo, quando eu olhava para minha casa com peso, com obrigação, que cuidar da casa, que limpar, que lavar a louça, que estender roupa, que dobrar roupa, que guardar roupa, tudo isso era muito pesado, porque todo mundo reclama disso e todo mundo tem a mesma opinião praticamente sobre esse mesmo assunto. Eu enxergava os trabalhos da casa com muito esforço, era muito pesado fazer. A partir do momento que eu comecei a colocar amor e aceitação de que isso faz parte do movimento da minha vida, que faz parte de eu me sentir na vida, comer, vestir, andar, viver em um ambiente agradável, limpo, eu comecei a entender que toda vez que eu cuido da casa, eu cuido de mim.
E toda vez que eu cuido do que gerencia a casa, eu aceito que isso compõe a minha vida. E eu aceito que aquilo é sagrado. Quando eu enxergo que na minha vida as coisas mais simples são as coisas mais sagradas, eu consigo aceitar que tudo aquilo compõe o meu dia. Então, me cuidar, respirar, me alimentar, me exercitar, dormir bem, cozinhar, trabalhar. Se eu consigo compor a vida com tudo que ela é, com tudo que ela possui, eu acabo praticando a aceitação. E a aceitação, ela não é a negação, ela não é a exclusão, como a gente acaba fazendo. Então, isso aqui é muito difícil, isso aqui é muito chato, isso aqui é muito pesado, isso aqui é um saco. E aí eu começo a colocar cada vez mais peso naquilo e aquilo ali cada vez fica mais insustentável. Então, a primeira atitude básica para a lei do mínimo esforço é você aceitar. Aceita a realidade da sua vida hoje, agora. Aceita o que você já tem. Aceita o que você já é. Aceita o que você já possui. E aceita o que está acontecendo na sua vida. Esse lugar de aceitação, ele dá uma abertura para o seu campo de receber, porque você já está aceitando tudo que é do jeito que é. E aceitar não significa você negligenciar, não significa você se conformar. Aceitar é só um sim que você dá para a vida na totalidade que ela é. Então, esse momento que você está vivendo exatamente agora é o ápice de todos os que você experimentou no passado. Este momento é assim porque todo o universo é assim. O pé de manga, ele não fica desaceitando, excluindo, se negando e se rejeitando por ser um pé de manga e fica desejando ser um pé de amora. Ele simplesmente aceita que é um pé de amor, um pé de manga porque ele simplesmente é. E a gente faz isso o tempo todo. A gente não aceita a nossa realidade, a gente não aceita quem a gente é, a gente não aceita a nossa vida porque a gente fica idealizando, a gente cria expectativas, a gente fica se iludindo com a voz do ego do que poderia ser, do que deveria ter sido, do que no isso, aquilo e aquele outro. E aí, por que que na natureza mora a maior revelação da lei do mínimo esforço? Porque a flor simplesmente sabe que ela é flor. A árvore simplesmente sabe que ela é árvore. O passarinho simplesmente sabe que ele é um pássaro. Assim como um gavião sabe que é um gavião, um pé de milho sabe que é um pé de milho, um ratinho sabe que é um rato. A água faz a função de ser água. Na natureza não existe essa coisa do leopardo querendo ser um elefante, do elefante querendo ser girafa e da girafa querendo ser uma foca. E nós, enquanto humanos, a gente faz isso. A gente é loira, quer ficar morena, a morena quer ficar ruiva, a ruiva quer voltar a ser loira, porque a gente nunca está contente e aceita como nós somos, a vida do jeito que ela é. A gente está sempre querendo mudar a vida. E ali a gente bloqueia o fluxo natural da abundância, porque a gente está querendo mudar uma condição que simplesmente é. E isso não tem ligação com o buscar mais, o sonhar, o realizar. Isso tem a ver com o comparar do que o que eu tô sendo, o que eu tenho. Isso não é o que eu quero. Quando você aceita que aquilo é o que você tem no momento, então a natureza, antigamente, a gente era assim, comia o que se tinha. Então era tempo de manga, comia manga, era tempo de caju, comia caju. Hoje a gente tem todas essas inúmeras facilidades, porque hoje a gente tem plantios que favorecidos a uma produção de grande escala. Mas antigamente a gente respeitava o ciclo da natureza, dela produzir o que ela tinha diante da demanda natural dela. E é mais ou menos isso, é como se a gente tá produzindo agora caju, mas a gente tá esperando produzir melancia, a gente tá esperando ser melancia.
enquanto na verdade você está sendo um caju. Então, a lei do mínimo esforço, ela vai pedir para que você faça esse movimento de aceitação. Quando você luta contra esse momento que simplesmente é, você está lutando contra todo o universo. Em vez disso, você pode, por exemplo, hoje tomar a decisão de não lutar contra todo o universo, parando de lutar contra esse momento e simplesmente aceitando ele como ele é. Isso envolve aceitar total e completamente esse momento, aceitar as coisas como elas são e não como você gostaria que fossem. É importante entender esse mecanismo. Você pode querer que as coisas sejam diferentes no futuro, mas neste momento tende a aceitá-las como são. Sabe aquela frase, aceita que dói menos? Exatamente, ela se encaixa aqui. Quando você estiver decepcionado ou aborrecido com uma pessoa ou uma situação, lembre-se de que não está reagindo à pessoa ou à situação. Esses sentimentos são seus e o que você está sentindo não é culpa de mais ninguém. Quando você reconhecer e compreender isso completamente, estará pronto para assumir a responsabilidade pelo que está sentindo e, a partir dali, mudar o que sente. E quando conseguir aceitar as coisas como são, está pronto para assumir a responsabilidade pela situação em que se encontra e por tudo que considera problemático. Isso nos leva ao segundo componente da lei do mínimo esforço, que é a responsabilidade. O que significa responsabilidade? Responsabilidade é não ficar culpando alguém ou alguma coisa pela situação, muito menos a si mesmo. Aceitando a circunstância, o fato, o problema, como se apresenta no momento. A responsabilidade passa a ser a capacidade de ter uma resposta criativa para aquela situação, como ela se apresenta no momento. Todos os problemas contêm em si as sementes da oportunidade. A consciência disso permite transformar esse momento numa situação ou em algo maior. Quando você faz isso, todas as situações inoportunas conterão em si uma oportunidade para a criação de algo novo e belo. Todas as pessoas consideradas chatas se transformarão em seus mestres. A realidade é uma interpretação. Se você escolher interpretá-la por esse novo ângulo, terá muitos mestres à sua volta e muitas oportunidades para evoluir. Sempre que se confrontar com um tirano, um atormentador, um conselheiro, um amigo ou um inimigo, todos eles são a mesma coisa, você deve lembrar que aquele momento é como deve ser. Todos os relacionamentos que você atrai na vida em determinados momentos são exatamente os que você precisa naqueles momentos. Há um significado oculto por trás de todos os fatos. Esse significado oculto está a serviço da sua própria evolução. Então, se primeiro você aceita a sua realidade como ela está se apresentando para você no agora. Segundo, você começa a entender qual é a sua responsabilidade ali. E que a sua responsabilidade dentro daquele contexto é crescer, é aprender, é evoluir. Você vai entendendo que tudo que te acontece tem ali uma parte sua de responsabilidade. Tá bom, meu marido falou isso para mim, eu não gostei. Qual é meu 50% aqui de responsabilidade de entender da onde está vindo isso? Ele falou igual meu pai falava, igual minha mãe falava. Ele falou uma coisa que eu mesmo acredito sobre mim. Então, quando você começa a tomar aquilo que você recebe do mundo, do outro, das circunstâncias, como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de autoconhecimento, tá? Então, eu pego isso e eu vou lá me autoconhecer dentro disso. É aonde você pratica o segundo componente da lei do mínimo esforço, que é a responsabilidade. Você para de se tornar a vítima da circunstância e da vida e você passa a ser o seu próprio.
ator principal e tá bom. Dessa situação dentro, por exemplo, nós enquanto mães, eu sou mãe, não sei se você é, mas se você for, você vai me entender. A gente põe um peso na maternidade. A maternidade isso, a maternidade aquilo, a maternidade será mesmo que é a maternidade que é tudo isso? Ou é o que não está resolvido dentro de nós, que a maternidade, que é o criar um novo ser, escancara sobre nós? Então, eu tinha esse olhar de não aceitação da maternidade. Então, a maternidade para mim era um peso, mas na verdade não era a maternidade que era um peso. Eu me olhava com um peso. Então, é claro que eu ia olhar para um indivíduo que eu estou criando, representando o próprio peso que eu via em mim. Então, a maternidade em si, ela não é um peso, ela não é padecer no paraíso, ela não é carregar culpa toda hora. Isso são as crenças que nós temos sobre nós mesmos que reflete na maternidade. Então, quando a gente aceita que tudo aquilo que está acontecendo na maternidade, no casamento, no nosso ambiente de trabalho, no nosso corpo, na nossa saúde, na nossa vida aqui fora, é um reflexo do que está dentro, a gente passa a assumir esse segundo componente que é a responsabilidade. E aí eu paro de jogar nas costas, no lombo do outro, no lombo dos filhos, no lombo do marido, no lombo do trabalho, no lombo do chefe, e eu passo a entender, tá, o que que eu tenho que resolver aqui dentro de mim. E a partir daqui eu tomo uma atitude na maternidade, tomo uma atitude no casamento, tomo uma atitude no meu trabalho, se for necessário mudar a minha conduta, mudar a minha forma de me expressar, mudar o meu comportamento ou mudar de trabalho. Mas primeiro eu preciso entender o que é meu disso que se apresenta na minha vida. E o terceiro componente da lei do mínimo esforço é a indefensibilidade. Aceitar sua percepção na indefensibilidade. Ou seja, desarmar seu espírito significa abrir mão da necessidade de convencer e persuadir os outros dos seus pontos de vista. Se você observar as pessoas, verá que elas passam 99% do tempo defendendo os seus pontos de vista. Se você simplesmente desistir, olha a lei do mínimo esforço. Então, estou me esforçando para convencer, para insistir, para fazer o outro enxergar a vida pelo mesmo ângulo que eu. Se você está fazendo um puta esforço. Se você simplesmente desiste dessa necessidade de defender sempre esse seu ponto de vista, de ganhar, de fazer o outro enxergar pelo mesmo ângulo que você, na desistência, você acessa as imensas quantidades de energia que estavam sendo desperdiçadas. Quando você passa o tempo todo defendendo suas posições, culpando os outros e não aceitando render-se ao momento determinado, sua vida se transforma num embate de resistência, o ego com o ego que fica ali dentro de uma disputa dentro de você. E toda vez que você encontrar resistência, se tentar forçar a situação, ela só aumentará. Certamente você não pretende ser rígido como o carvalho oco, que tomba na tempestade. Vai preferir, com certeza, ser flexível como o bambu, que se curva sob a tempestade e sobrevive. Então, quando eu passo a flexibilizar e sair dessa idealização de convencer, de fazer o outro ver, de convencer que esse meu ponto de vista ele é o certo, e eu saio dessa necessidade de ganhar tudo, sempre a última palavra, eu me entrego à flexibilidade da vida e eu começo a aceitar que cada ser humano tem o seu próprio processo, tem o seu próprio tempo, tem as suas próprias responsabilidades, e sendo assim, eu saio desse lugar de indefensibilidade, que é onde eu desarmo todo essa armadura que eu me desenvolvi para poder me proteger. Desista de uma vez por todas de defender intransigentemente seus pontos de vistas.
Quando você adota esse comportamento, evita o surgimento de discussões. Se agir dessa forma, parar de brigar e de resistir, e experimentará plenamente o momento presente, que é uma dádiva. Certa vez alguém me disse: o passado é história, o futuro é mistério e o presente é uma dádiva. É por isso que esse momento se chama presente. Se você abraçar o presente, unir-se a ele, fundir-se nele, experimentará o fogo, o brilho, a centelha de êxtase que pulsa em todos os seres sensíveis. Quando você começar a experimentar a exultação do espírito em todas as coisas vivas, e à medida que for adquirindo maior intimidade com isso, sentirá o despertar de uma grande alegria interior e abandonará os terríveis fardos e empecilhos da defensiva e intransigente, do ressentimento e do sofrimento. Só então se sentirá leve, alegre e livre. Se você se sentir alegre e livre, perceberá sem a menor sombra de dúvida que todos os seus sonhos estarão sempre disponíveis, porque seus desejos vêm da felicidade e não da ansiedade ou do medo. Não é preciso se justificar. Simplesmente declare a si mesmo a intenção de experimentar satisfação, prazer, alegria, liberdade, autonomia em todos os momentos da sua vida. Assuma o compromisso de seguir o caminho de não resistência. É o caminho no qual a inteligência da natureza se abre espontaneamente, sem atrito, sem esforço. Quando você reunir a refinada combinação de aceitação, responsabilidade e indefensibilidade, sentirá a vida fluindo com tranquilidade e facilidade. E se você permanecer aberto a todos os pontos de vista, sem se prender rigidamente a qualquer um deles, seus sonhos e desejos fluirão com os desejos da natureza. Então você poderá liberar suas intenções, sem se prender a elas, e esperar pelo momento apropriado para que seus desejos desabrochem e se transformem em realidade. Pode estar certo de que na hora certa eles se manifestarão. Essa é a lei do mínimo esforço. Então, tudo que eu coloco, excesso, peso, expectativa, ego, vitimismo, culpa, divergência, resistência, tudo aquilo exige esforço e bloqueia o fluxo natural da vida, da natureza, o fluxo da abundância. Então, esse sucesso de prosperidade e abundância devida chegar até nós, independente da forma como você enxerga a abundância, porque a abundância não é só ter uma conta bancária recheada, comer caviar e beber champanhe de R$ 5.000. A forma como você enxerga a abundância da vida, ela vai sendo transformada pela quarta lei, que é a lei do mínimo esforço, que é quando você entra na aceitação, na responsabilidade e nesse lugar de sair desse convencimento de que o mundo precisa enxergar o que você acredita e de que você precisa ganhar em todas as vezes que você se deparar com algo que é diferente do que você considera. Então, quando você entra nesses três momentos, você vai se rendendo à lei do mínimo esforço. Eu não preciso trabalhar tão pesado, eu não preciso suar tanto, eu não preciso me punir tanto, eu não preciso me cobrar tanto, eu não preciso me desgastar tanto. Eu só preciso ser. E quando eu estou sendo, principalmente na presença do eu, é quando tudo tem a facilidade de chegar a mim. Aplicação, então, da lei do mínimo esforço. Três dicas para você colocar a lei do mínimo esforço em ação, assumindo aqui o compromisso com você. Então, primeiro passo: praticar a aceitação dizendo: hoje aceitarei todas as pessoas e situações, circunstâncias, fatos como elas se manifestarem. Saber que o momento é como deve ser, porque todo o universo ele é assim, ele simplesmente é. Não se voltar contra todo o universo, lutando contra o momento presente e dizer a si mesmo: minha aceitação será total e completa.
Verei as coisas como são no momento em que ocorrerem e não como eu gostaria que fossem. Gente, eu vou dar um exemplo muito tonto, mas muito verdadeiro. Ontem eu tava caminhando na rua e o meu marido foi me dar a mão e eu tava segurando um celular e uma garrafa. Ele foi me dar a mão e aí ele pegou isso na mão e derrubou a garrafa no chão. E na hora que ele derrubou a garrafa no chão, ele falou: Olha, a garrafa tá vazia. Eu falei: É, tem só um pouco de água, mas tem, pelo menos eu tô carregando o pouquinho que sobra. Aí ele me devolveu e falou: Tá, então leva a sua garrafa. E na hora que ele me devolveu a garrafa, eu fiquei com uma raiva. Eu senti assim: Ai, que saco, né? Tem que criticar a minha garrafa que eu tô carregando meu pouquinho de água, mas tô carregando. E na hora que eu reclamei, eu olhei no chão e tinha um cocô de cachorro. E aí, na hora, me veio assim: se ele não tivesse soltado a sua mão, ele teria pisado no cocô de cachorro. Olhei aquilo, eu falei: uau, como a vida se apresenta para ela acontecer do jeito que ela tem que ser. Então, se ele tivesse segurado tudo aquilo calado e me dado a mão, o cocô estava bem ali do lado, ele teria pisado no cocô. E na hora que eu olhei, veio assim no meu coração tão nítida essa informação, e eu falei: meu Deus, como tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Então a gente precisa praticar mais essa aceitação de que hoje eu aceitarei as pessoas, as situações e as circunstâncias e os fatos como eles se manifestarem. Então, ao invés de eu reagir com ele e falar, ah, não sei o que tem, não sei o que lá, e levantar uma poeira, uma poeira e um tufão de briga e de caos, eu simplesmente aceitei aquilo ali e aí eu me abri para ver o que aquilo quis contar e foi muito legal. Uma coisa tão simples, mostrar como o universo ele conversa com a gente quando a gente está presente. Número 2, aceitando as coisas como são. Assumir a responsabilidade pela sua situação e por todos os fatos que considera problemáticos. Ter bem claro que assumir a responsabilidade é não culpar alguém ou alguma coisa por sua situação. É saber também que todo problema traz em si uma oportunidade e que a consciência das oportunidades vai permitir olhar para o momento problemático e transformá-lo em imenso benefício. Então, todas as vezes que você olhar para alguma situação que se apresenta, para algum desafio, para algum problema, e você encarar aquilo como algo que está te convidando a sair de uma zona de conforto, a te ensinar algo, a te mostrar um caminho, você vai criando uma conversa com o universo. Tá bom, universo, eu já entendi, pode me mostrar o que eu preciso aprender aqui. E ali vai ficando mais leve, mínimo esforço. E três, assentar sua percepção. Hoje, na indefensibilidade, desistir da necessidade de se defender seus pontos de vista e de convencer e persuadir os outros a aceitá-los. Permanecer aberto a todos os pontos de vista e não se prender a qualquer um deles. Então, quanto esforço a gente faz para tentar convencer, para tentar puxar a gente, as pessoas, porque a gente quer que elas enxerguem, né? Então, isso é muito comum no autoconhecimento. Quantas vezes você descobre coisas incríveis e coisas maravilhosas, e aí você pega e fala: Nossa, vamos lá comigo? Aí você chama uma amiga para ir numa constelação em grupo. E aí a sua amiga ela não tá afim de fazer esse movimento. Ela não sentiu esse chamado, mas ela tá indo ou para não te dizer não, ou para não desagradar, ou para ver como que é, ou para entender tudo isso que você fala. Só que às vezes dentro de si ela não quer fazer esse movimento ainda. Ela só vai por N razões. E aí ela vai lá, acha uma bosta, reclama e você fica toda chateada e ainda quer convencer ela de que aquilo ali é bom, é maravilhoso. Mas é o seu ponto de vista, é o seu olhar, é a sua entrega. Então a gente no autoconhecimento a gente faz muito isso. Terapeutas, pessoas que começam a caminhar no mundo de descobrir mais sobre si, sobre sua história, sobre se curar, sobre se acolher, sobre se libertar, quer levar todo mundo, quer pagar sessão de terapia, quer levar o mundo para as pessoas, as principais pessoas ao redor, a convidá-la a enxergar o que você está enxergando.
Só que aí a pessoa ela não consegue. Por quê? Porque não é a hora dela. E sabe-se lá se ela vai ter esse chamado nessa existência, nessa vida. Então, quando a gente sai desse lugar, né? Quando a gente para de aplicar essa defensiva que nós estamos querendo convencer todo mundo, querendo salvar todo mundo, querendo brigar por pontos de vista na rede social, sobre isso, sobre aquilo, sobre tema, sobre governo, sobre política, sobre natureza, sobre autoconhecimento, a gente para de lutar contra o universo e a gente simplesmente aceita que cada pessoa tem seu tempo, que cada coisa está acontecendo do jeito que tem que acontecer. Então, essa é a quarta lei, a lei do mínimo esforço. Quando eu me retiro, quando eu saio de um lugar que não é o meu e eu ocupo o meu lugar, o esforço que eu coloco ali, ele é muito menor, ele não existe esforço. E ali o universo pode se mostrar. Então, que isso sirva para que você tome consciência sobre atos, comportamentos, condutas e atitudes que você vem fazendo, vem tomando e vem exercendo ao longo do seu dia, ao longo da sua vida, quando você não aceita as coisas como elas são, quando você não se responsabiliza pela sua parte que lhe cabe dentro dos processos e quando você tenta convencer o mundo e sai do seu lugar, que a única coisa que você pode mudar, transformar e curar é a si mesmo. Então, quando você tira todo esse esforço que você está fazendo, você começa a se alinhar com a lei do mínimo esforço, a se integrar com a lei da própria natureza, que simplesmente é, simplesmente está e simplesmente aceita as coisas como elas são. Um beijo no coração de vocês e até o próximo encontro, que vai falar sobre o quinto capítulo. E o quinto capítulo desse livro fala a lei da intenção e do desejo, a quinta lei. E aí, nos vemos no nosso próximo capítulo. Grande beijo e aplique essas ferramentas no seu dia a dia, porque sim, vai te ajudar muito. E esqueci de falar. Se você tem muita dificuldade de se manter no presente, de voltar para esse centro, de perceber que é meu, a presença, essa conexão, de ter clareza de enxergar as coisas, a escola multidimensional pode te ajudar em muito a voltar para dentro e a se perceber através da sua respiração, através das suas emoções, através dos seus pensamentos, em voltar para si e tomar a presença como a principal ferramenta de vida na sua vida. Grande beijo.